de professor ali, não sou um juiz que de vez em quando, no horário vago, vai dar uma aulinha ali. Eu vivo de sala de aula. Eu trabalho com sala de aula já há 16 anos. Eu continuei em sala de aula desde a faculdade, fiz especialização, mestrado, doutorado, continuo dando aula. Nesse momento eu sou professor em 2 universidades ao mesmo tempo. Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é o UERN, não sei se alguém que já fez vestibular para lá na época, ou tentou, ou conhece alguém de lá. E na Faculdade Católica, e eu tenho o meu curso em 2017. A gente começou a trajetória do nosso curso exclusivo para a segunda fase em constitucional. Eu trabalho somente com constitucional, é a minha área de formação, é a minha área de trabalho. E estou feliz da vida de estar aqui trocando essa ideia com vocês. Eu queria estabelecer primeiro com vocês aqui uma espécie de acordo prévio para a gente poder começar, tá? Para vocês poderem entender até como é que a aula foi montada para vocês, que vocês possam entender o que é que a gente vai fazer aqui. Alexandre estava falando aqui de uma coisa importante, e eu acho que é importante a gente perder esses 2 primeiros minutos da aula falando sobre isso. Talvez alguns de vocês ou alguns de vocês não tenham tido ainda, eu não sei, mas não tenham tido ainda um ritmo para a prova da OAB que desejava. Especialmente considerando o pessoal que está na aula no sábado, geralmente o pessoal trabalha, tem a semana toda cheia, e aí fica com sempre naquela pulguinha atrás da orelha, que é assim, eu acho que falta alguma coisa, acho que preciso alguma coisa. Essa sensação que vocês têm, vocês precisam aprender a trabalhar com ela nesse momento que vocês estão agora. Por quê? Deixa eu explicar para vocês rapidinho isso. Porque quem vinha estudando já desde o começo, imagina um estudante profissional, aqueles boizinha que painho, manhã paga as coisas em casa e só estuda. Não é o caso de muitos de vocês que trabalham. Se ele vem estudando desde o começo, certamente nessa fase agora já tem um cansaço acumulado muito grande. E quando esse cansaço vai batendo perto da prova, isso derruba o dia da prova. Vocês podem fazer o caminho inverso. Parece estranho isso, mas eu não vinha num ritmo muito bom, mas eu vou começar a intensificar esse ritmo. Qual é a vantagem disso nesse momento? É que se você começa a fazer essa intensificação agora, você chega na prova mais para cima. Ao invés de você vir com o cansaço, você chega mais atento na prova. Acreditem, isso vai fazer diferença na hora que você estiver sentado lá. Por quê? Porque muitos dos assuntos que vocês agora intensificaram, a galera que já vinha estudando talvez já tenha visto, revisto, e aí esse cansaço pode atrapalhar. Então, não estou dizendo aqui que quem já vinha estudando está ruim, não é isso. Mas é que existe uma espécie de possibilidade a mais para quem começar a implementar esse ritmo nessas 3 últimas semanas. Você vai intensificar. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é essa. Tentem usar isso como um fator. Lembrem, tá? Se vocês têm dificuldade de estar em sala, de estudar, de ritmo, etc., o que puder ajudar, vocês têm que pegar. Tá? Então, se alguém der uma dica assim, você diz assim, oh, isso faz sentido, pega essa dica e leva para você. Porque para quem tem um pouco mais de menos tempo, mais dificuldade de implementar uma rotina, qualquer coisa ajuda. Qualquer coisa ajuda. Já vou dar uma dica aqui, nem queria falar sobre isso agora, mas já vou adiantando. Na véspera, quando chegar ali sexta, sábado, né, 15 e 16, a prova é dia 17, vocês vão perceber que muitos cursinhos, Brasil todo, né, fazem muitas lives e materiais de véspera ali. Pega aquilo. Por que vocês devem pegar aquilo? Porque essa galera que prepara isso, e eu sou um dos que fazem isso, a gente vai tentar pegar em cima aquilo que a gente acha que vai cair mesmo. Já não dá mais para ficar falando de temas que a gente acha que... A gente vai pegar assim, ó, quando eu faço a minha live de véspera lá no trabalho que a gente tem lá, eu falo assim, bom, de tudo que eu falei até hoje nessa preparação, o que é que eu acho que realmente é um filé mignon? E aí eu faço a live ali no sábado, na sexta-feira, só com isso. Se eu penso assim, todo mundo pensa do mesmo jeito. Então, se vocês puderem, já dou essa dica a vocês também. Começa a implementar um ritmo agora e quando chegar ali na semana final, você dá uma intensificada para chegar na prova no domingo com aquele filé mignon. E aí vocês vão perceber, às vezes, que aquele colega que estudou o tempo inteiro não soube fazer isso e você soube fazer. 2 questões a mais faz diferença, tá, pessoal? Você quer saber se 2 questões faz diferença? Pergunta a quem fez 39 na prova passada. Ó. Quem fez 39, eu geralmente pego o pessoal de 39 e pego assim, o que é que você daria para fazer só mais uma questão? Pessoal, 10 minutinhos a mais com aquela prova eu consegui essa questão. Então, assim, eu vou falar sobre isso no final, quando a gente fosse despedir lá para
sei lá que horas vai ser que vai acabar, Alexandre que manda em mim hoje. Mas eu vou dizer isso a vocês de uma forma muito enfática. A dor do arrependimento ela é muito grande. E vocês não precisam sentir se outras pessoas já sentiram e estão dizendo que é grande. Não precisa, você. Que masoquismo é esse? Você diz assim, não, peraí, dói aqui em mim para eu ver se é mesmo. Se você já tem... Tem uma frase que eu adoro essa frase. Para mim faz muito sentido, que é o sucesso deixa rastros. Mas se o sucesso deixa rastros, eu posso olhar esses rastros e ir em torno deles, o insucesso também deixa. E para que eu vou lá atrás deles? Então, assim, é um recado que eu estou dizendo a vocês logo do começo. Eu não trabalho com AB ontem, eu não cheguei ontem. Eu estou nesse negócio já tem 16 anos. Eu disse a vocês que eu comecei com 23 anos, tenho 39 anos. E nesses anos todos eu trabalhei exclusivamente com direito constitucional, exclusivamente com a AB. Então, eu converso com muitos alunos, muita gente. Então, são essas primeiras duas coisas que eu queria falar para vocês no começo. Primeiro, tenta implementar essas próximas 3 semanas um ritmo que você ainda não conseguiu, mas eu falo do olhar, da seriedade. E segundo, na finalzinho, aproveita as dicas finais de forma mais intensa. E aí, para a gente começar a nossa aula propriamente. Para fazer uma aula como essa, no sábado, a gente tem que ter estratégia. Então, vamos combinar algumas coisas. Primeiro, obviamente, não dá para falar de tudo de constitucional. Ponto 1. Ponto 2. Assuntos precisaram ser selecionados. Precisaram ser selecionados. Ponto 3. Quais foram esses assuntos selecionados? Professor, você vai falar aqui de quê? Se vocês pegaram o material, está grifado aí os materiais. Está grifado os assuntos. Ações constitucionais, organização do Estado, organização dos poderes e a queridinha de todos, controle e constitucionalidade. Vocês estão vendo aí, ações constitucionais, organização do Estado, organização dos poderes e controle e constitucionalidade. Esses são os assuntos mais cobrados em direito constitucional em toda a história da FGV. Não faria o menor sentido eu perder tempo com vocês falando de outras coisas que não fossem isso. Então, segunda coisa importante aqui nesse nosso ajuste. Eu selecionei apenas 4 assuntos. Mas tem aqui uma lógica. E para encerrar aí a gente começar a resolver. Como é que vai funcionar? Tá? Até para que vocês possam aproveitar isso melhor aí na hora da aula. Algumas questões eu vou explicar primeiro e a gente vai para as questões resolver. Tá? Algumas questões eu acho que é mais inteligível se a gente tiver uma explicação rápida, uma base rápida, e aí a gente lê a questão junto e vai resolver junto. Algumas serão assim. Outras, eu vou olhar a questão e dentro da questão eu vou puxar para o assunto. Tá certo? Então isso vai ser trabalhado aqui aos poucos. Eu sugiro, e atenção porque essa sugestão é muito importante, eu queria muito que vocês colocassem ela em prática. Eu sugiro que você anote as coisas desse aulão em algum lugar. Ou no material, ou no seu caderninho. Eu não sei se o material que vocês receberam tem frente e verso. Se tem frente e verso, vê um cantinho para anotar. Se não tem, arranja um canto atrás da folha para anotar. Professor, mas por que você quer que eu anote? Porque esse material você vai olhar para ele de novo na véspera da prova. Eu quero que você revise esse material ali, ó, na boquinha no sábado à noite, ou na hora de sentar lá para fazer a prova. Mas você vai olhar. Por que, professor, que eu vou olhar? Porque eu vou falar dos assuntos que eu acho que vai cair. Então a gente vai tentar ser estratégico. Tá certo? Se vocês tiverem dúvida, não sei como é que o Alexandre faz aqui, se o pessoal pode perguntar durante a aula. Pode, Alexandre? A cada 5 questões tira dúvida, né? Tá. Mas se vocês quiserem também perguntar depois no final, trocar alguma ideia, a gente pode terminar tirando algumas dúvidas de vocês. Só quero pedir uma coisa. Pergunta sobre os temas que a gente abordou, porque senão a gente foge daquela primeira combinação, que é falar de tudo. Não dá, é impossível. Tá? Então vamos ficar dentro dos temas que a gente abordou, porque a gente vai direcionar vocês para isso. Então vamos lá, vamos começar? Vamos para o primeiro bloco de assuntos que costuma cair muito no direito constitucional, chama ações constitucionais. Aqui um ponto importante para quem vai fazer a prova no dia 17 e para quem está se preparando para isso. Não esperem que a prova de vocês seja uma prova conceitual. O que é que eu chamo de prova conceitual? É aquela prova do professor preguiçoso da faculdade, que vocês devem ter tido algum. A prova é assim, ele coloca, sei lá, o mandado de segurança é, 2 pontos, a letra A, uma ação não sei o que lá, uma ação não sei o que lá. Isso é preguiça.
Isso aqui é o professor preguiçoso, que ele não quer preparar nada. A prova da FGV, desde 2010.2, é uma prova focada em casos práticos. E aqui vai a primeira dificuldade de muitos de vocês. A gente tem, às vezes, dificuldade de compreender o que aconteceu no caso prático, e aí fica praticamente impossível encontrar a resposta. Então, o primeiro lance que vocês vão ter que entender é que a gente tem que entender o que aconteceu para só então engatilhar para a resposta. No tema ações constitucionais, em geral, os casos práticos vão dizer respeito ao manejo, ao uso das ações constitucionais. Quando é que eu vou usar? Então, ele não vai lhe perguntar o que é uma ação popular. Ele vai dar uma situação prática e ele vai engatilhar a resposta para as ações constitucionais. Segunda coisa importante, eu vou aproveitar, ó, eu estou aqui pela primeira vez, então tudo que eu puder dizer a vocês eu vou dizer, eu vou soltar tudo que eu posso dizer. Segunda coisa importante, eu falei isso para Alexandre falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Não sei se vocês sabem disso. Alguém aqui escolheu o constitucional na segunda fase? Não sei se vocês sabem disso, mas a OAB, não sei em trabalho, em direito constitucional, ela reaproveita muitas questões objetivas em questões discursivas ou na própria peça em exames posteriores. Essa primeira questão que vocês estão aqui, ela caiu num concurso da FGV, e retornou na prova da OAB como peça. Foi a peça do exame 25. 24 ou 25. Por que isso? Porque ela trabalha com o banco de questões que ela tem. E o professor que tem o banco de questões, ele vai mexendo. Aquele banco de questões, ora ele transforma aquela questão em objetiva, ora ele transforma numa discursiva, ora ele pega as alternativas da objetiva e transforma numa pergunta e cria outra. Isso é trabalhar com questões. Então eu vou tentar dar a vocês as informações agora a partir do banco de questões da FGV. O que eu vou falar a partir de agora vem do banco de questões. Então vamos lá? Vamos trabalhar com mandado de segurança e habeas data. Anotem no caderno de vocês aí, ó. Mandado de segurança e habeas data. Tudo que eu falar a partir de agora está dentro do contexto do banco de questões da FGV de mandado de segurança e habeas data. Vamos começar com o mandado de segurança, tá? Então vamos começar com o mandado de segurança rapidinho. Essa é uma daquelas questões que a gente vai primeiro ver o conteúdo, depois vai resolver, tá? Então vamos lá. O mandado de segurança é uma ação constitucional que visa proteger fatos devidamente comprovados. Veja, anotem o que eu estou falando, porque eu sei que é um pouquinho diferente do que vocês escutaram na faculdade, eu tenho certeza disso. Porque eu sei como é que a galera explica mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação constitucional que visa proteger fatos devidamente comprovados em toda a sua extensão. Fatos devidamente comprovados em toda a sua extensão. Desde o início. Desde o início. O mandado de segurança é uma ação constitucional que visa proteger fatos devidamente comprovados em toda a sua extensão desde o início. Em toda a sua extensão desde o início. Traduzindo isso para o que vocês ouviram na faculdade, eu tenho certeza. Vocês ouviram isso. O mandado de segurança é uma ação que protege direito líquido e certo. Vocês ouviram assim, não foi? Qual é o problema de você identificar o mandado de segurança como uma ação que protege direito líquido e certo? É que você acaba pensando, e esse é um erro muito comum de quem estuda direito constitucional, que existe uma ação que protege direito líquido e certo, que é o mandado de segurança, e as outras protegem outras coisas. E esse é um erro muito claro, porque o habeas data protege um direito líquido e certo. O habeas corpus protege um direito líquido e certo. Só que o habeas corpus protege o direito à locomoção, sendo ele líquido, sendo ele certo. O habeas data protege o direito de acesso a dados, sendo ele líquido, sendo ele certo. Tanto é verdade que na redação da Constituição, quando você for ver lá o artigo, tem assim, conceder-se-á mandado de segurança para proteger... Olha só a redação, escutem só. Para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus. Ou seja, um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus é porque o habeas corpus protege um direito líquido e certo.
O que o Constituinte fez, pessoal, explicando para vocês rapidamente, foi uma evolução. E eu quero que vocês anotem no caderno essa parte, mas aqui eu já vou dar um ponto, tá? Lembra que eu falei que tudo que eu falar aqui tem a ver com o banco de questões da FGV? Eu nunca vi isso no banco de questões da FGV, nunca vi. O que eu vou falar agora, realmente, eu nunca vi ser cobrado. Mas vocês viram o histórico da FGV nos últimos exames. Surpreendendo. Eu vou dar a vocês um único dado que mostra que isso que eu estou falando não é irrazoável. Qual foi a peça que caiu em constitucional no exame passado? Reclamação. Quando tinha caído nesses 10 anos? Nunca. Então eu vou dar um dado a vocês aqui agora a partir da seguinte perspectiva. Vai que cai e não vai surpreender vocês, tá? Vocês anotaram assim. O mandado de segurança é uma ação constitucional que protege protege um fato comprovado em toda a sua extensão desde o início. Foi isso que vocês anotaram? Agora, se eu colocar uma observação e colocar assim, ó. O MS é uma evolução na chamada teoria ou doutrina, como quiserem anotar, teoria ou doutrina brasileira do habeas corpus. Teoria ou doutrina brasileira do habeas corpus. Não sei se alguém aqui estudou para concurso, ou se já estudou para concurso, ou se está estudando para concurso. Não é só OAB, tá, pessoal? Porque na OAB eu nunca vi isso cair. Mas em concurso público, cai umas perguntinhas às vezes, né? Eles querem pegar as nomenclaturas, direito penal. O que é o direito penal de quinta velocidade, as cores do direito penal, aquelas nomenclaturas esquisitas, né? Constitucional também tem essas nomenclaturas às vezes esquisitas. Fossilização da Constituição, abstrativização do controle difuso. E aqui está uma delas, que é a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Rapidamente vocês entenderem e eu passo para o próximo ponto. Durante muito tempo, quando o habeas corpus começou a ser usado no Brasil, estou falando aqui da época de Rui Barbosa, o habeas corpus era um faz-tudo no Brasil. Então, para absolutamente toda violação que existia a um direito fundamental, qual era o remédio constitucional usado? Habeas corpus. O habeas corpus era, eu não quero fazer propaganda, o bombril para tudo. Com a chegada da Constituição, essa doutrina brasileira do habeas corpus, ela fica interrompida. Porque o que o Constituinte fez foi estabelecer vias diferentes para cada um dos direitos violados. Se a sua liberdade de locomoção for violada, tem o habeas corpus. Se o seu acesso a dados pessoais for interrompido ou for obstacularizado, você tem o habeas data. Para todos os outros, você tem o mandado de segurança. Foi locomoção, habeas corpus. Foi dados, habeas data, o resto é mandado de segurança. Por que é importante saber disso? Para a gente não cair na famosa pegadinha da expressão direito líquido e certo. Que na prova objetiva de vocês pode atrapalhar. Quer ver uma coisa? Pode acontecer na prova de vocês, quando vocês forem lá fazer a prova de constitucional, sair lá uma expressão dentro de uma alternativa falando que o habeas data protege o direito líquido e certo, a obtenção de certo de dados. Aí você pensa, poxa, mas direito líquido e certo é mandado de segurança. Está errado. Você acha que é só o mandado de segurança, mas não é. Os dados, se o seu acesso a dados for devidamente comprovado, havia o habeas data. Bom, vocês entenderam então isso. Professor, então, o que é o mandado de segurança exatamente? Se o seu direito constitucional violado não é a locomoção, nem é os dados, mas você consegue demonstrar, você consegue efetivamente provar que houve uma violação a um direito desde a petição inicial, esse direito é líquido, esse direito é certo. Uma coisa importante que eu não quero ficar botando o pé em assuntos que não vai cair, porque o meu lado aqui, pessoal, vocês compreendam bem, eu sou professor da universidade e eu sou professor do cursinho. É preciso fazer uma distinção muito grande aqui agora. Eu não posso ser o professor da universidade aqui dentro. Às vezes dá vontade de aprofundar um assunto, mas não posso, porque vocês querem uma coisa só aqui. Eu tenho certeza, quem sentou aqui hoje só quer uma coisa. Fazer mais de 40 pontos. Eu peço até desculpa, Alexandre, porque se ele tivesse, não, meus alunos, eu quero que eles aprendam. Eu não quero que meus alunos aprendam, não. Eu quero que eles façam mais de 40. Parece estranho dizer isso numa aula que é gravada no YouTube, essas coisas todas, mas eu vou deixar a hipocrisia de lado. Quem faz a prova do OAB só quer uma coisa, passar. Se vocês quiserem aprender direito constitucional, a gente marca depois outro dia para a gente discutir uns assuntos legais e tal. Mas aqui a gente tem que encontrar os caminhos de marcar o X no canto certo.
Vamos combinar que é isso que a gente quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque tecnicamente, aí eu vou... Me dê 30 segundos para botar o pé aqui nessa questão doutrinária. Tecnicamente, todo direito é líquido. Todo direito é certo. Não existe direito incerto. O que não existe, o que pode existir, são os fatos não serem tão certos assim. João é pai de Maria. Bom, você está dizendo, a gente precisa saber se João é mesmo pai de Maria. Agora, se eu tiver a demonstração de que João é pai de Maria, não existe essa história de que eu vou provar que Maria tem direito a receber alimentos. Maria tem direito a receber alimentos a partir do momento que você demonstrou que João é pai de Maria. Se isso está provado, ou seja, a questão fática, a paternidade está provada, o direito ele é uma consequência do fato. Portanto, o mandado de segurança não protege um direito líquido e certo. Porque se o direito existe, ele é líquido, ele é certo. O que o mandado de segurança protege são fatos que você consegue dizer que existiram e você tem documento para mostrar que eles existiram já desde a inicial. Quer ver um exemplo para vocês? Rapidamente, ó. Como é seu nome? Paulo. Paulo fez um concurso público, tinha 5 vagas, você passou em primeiro lugar, o concurso se venceu no final do mês agora e você não foi chamado. Entendeu a circunstância? Você fez um concurso público, tinha 5 vagas, você foi o primeiro, o concurso se venceu no final do mês, você não foi chamado ainda. Tudo isso que eu falei. Paulo fez um concurso público, consigo provar? Você tinha 5 vagas, consigo provar? Você foi aprovado em primeiro lugar, consigo provar? O concurso venceu no final do mês, você não foi chamado, consigo provar? Então pronto, esses fatos são prováveis, demonstráveis, desde a petição inicial. Basta um documento. O edital resolve a parada. O edital e o resultado. Se eu conseguir demonstrar que esses fatos são verdadeiros, o direito é consequência. Portanto, quando a Constituição usou... E aí, se vocês quiserem anotar, vocês anotam essa expressão, é isso que eu vou falar agora. Quando a Constituição usou a expressão direito líquido e certo, quando a Constituição usou a expressão direito líquido e certo, ela estava fazendo referência a fatos líquidos e fatos certos. É uma impropriedade do legislador. Compreensível, claro, mas é uma impropriedade do legislador. Quando a Constituição usou a expressão direito líquido e certo, ela estava fazendo referência a fatos líquidos e fatos certos. Galerinha de segunda fase inconstitucional, tá? Quando cai mandado de segurança, a primeira coisa que o examinador faz é colocar assim, lá no enunciado. Considerando que todos os fatos já são demonstráveis por documentos. Ou então ele bota assim, munido de farta documentação que demonstra todos os fatos. Ou então ele coloca assim, de posse de toda a documentação suficiente. O que é que ele está dizendo? Ó, tudo que ele alegar, ele tem prova. Então, se ele tem prova, o fato é líquido, o fato é certo. Na primeira frase do seu caderno, a partezinha final tem assim, demonstráveis desde a inicial, não é? Eu tenho essa documentação comigo. E se eu tenho essa documentação comigo, nós vamos agora à segunda observação importante de mandado de segurança. Ó, a primeira, para vocês não se perderem, foi essa história da contextualização do mandado de segurança, né? Como sendo uma ação constitucional que protege um direito um fato já provado e sendo uma evolução da chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Foi isso? Está no seu caderno? Não foi? Aí a gente vai fazer agora 2 observações para fechar essa parte aqui de mandado de segurança. E são consequências do que eu estava falando. Sendo assim, o mandado de segurança é uma ação que não comporta, não admite. Sendo assim, o mandado de segurança é uma ação constitucional que não comporta ou não admite uma fase alongada de coleta de provas. Sendo assim, o mandado de segurança é uma ação que não comporta ou não admite uma fase alongada de coleta de provas. Vocês ouviram isso na faculdade com um nome técnico, alguém lembra? Bota entre parênteses aí esse nome, ó. Dilação probatória. Dilação, dilatar, fase alongada.
de provas. Sendo assim, o mandado de segurança é uma ação que não comporta uma fase alongada de coleta de provas. Uma fase alongada de coleta de provas, parêntese, dilação probatória. Sendo assim, o mandado de segurança é uma ação que não comporta uma fase alongada, estendida de coleta de provas. Aí você fecha, bota entre parênteses, dilação probatória. Ponto e vírgula para eu já emendar a segunda observação aí nesse meio mesmo. Dado que a prova está pré-constituída. A prova está pré-constituída. Dado que a prova está pré-constituída. Dado que a prova está pré-constituída. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora vamos para mais uma. Vamos lá. Ainda dentro do mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança, anotem, o objeto do mandado de segurança é um direito fundamental violado. O objeto do mandado de segurança é um direito fundamental violado. Que não se relacione com a liberdade de locomoção, nem com a proteção à intimidade e à privacidade na busca de dados pessoais. Vou repetir. O objeto do mandado de segurança é a proteção a um direito fundamental. É a proteção ao direito fundamental que não se relacione com a liberdade de locomoção, nem com a privacidade e a intimidade na busca de dados pessoais. O objeto do mandado de segurança é a proteção a um direito fundamental que não se relacione com a liberdade de locomoção, nem com a proteção à privacidade de dados na busca... com a proteção e privacidade de dados na busca de dados pessoais. Privacidade e intimidade na busca de dados pessoais. Valeu, Alex. Pessoal, claramente vocês que anotaram perceberam que o que eu falei aqui foi a tal da frase que cabe mandado de segurança quando não cabe habeas corpus ou quando não cabe habeas data. Preste atenção, um detalhe importante que vai ajudar vocês a responder algumas questões. E isso que eu vou falar está no banco de questões da FGV, pode aparecer na sua prova, já vi várias vezes isso cair. Se vocês quiserem, anotem com uma observação assim, cuidado. Eu gosto de, no caderno, ficar essas observações cuidado, especialmente quando o professor pede para colocar, porque significa dizer que a gente já viu essa casca de banana lá atrás. Tá? É a famosa questão que eu chamo de questão banquinho. Não sei se vocês conhecem, vou agora introduzir para vocês um conceito que eu falo lá em Mossoró. A questão que eu chamo de questão banquinho é aquela questão que você sai da prova, não sei onde é que vocês fazem prova aqui em Fortaleza, aí você sai esgotada, senta num banquinho lá fora na prova assim, com a água já no finalzinho, aí baixa assim aquela sensação de foi, né? Aí senta uma amiga sua do seu lado. Ela faz, e aí, mulher? Você, né? Nunca foi bom, sempre né? Aí ela diz assim, mulher, eu quase que caía naquela pegadinha do mandado de segurança. Aí você, que pegadinha? Aquela mulher que era do direito líquido de certo lá, que era o habeas data, mas ele falou direito líquido de certo. Que mandado de segurança? Quer dizer, daquele momento em diante, você está na merda. Dali para frente, você não quer saber mais de nenhuma outra questão que você respondeu, porque se você errou aquela, você errou todas as outras, porque você estava desatento, alguma coisa. Na sua cabeça, é isso. Você só vai resolver isso depois, quando sair o resultado. Mas dali até o resultado, você fica todos os dias acordando com aquela infeliz na sua cabeça. Por isso que eu digo a vocês, terminou a prova, vaza, filhão. Terminou a prova, vaza. Sua mãe ligou, você disse, estou ocupado. Vou comer um sanduíche, tomar um sorvete. Daqui a meia hora eu estou disponível para conversa, mas agora não. Porque acaba com a gente, essa conversa fora ali do... Você vê que concurseiro profissional, e eu estou falando com cearense, eu sou um cara que fiz concurso durante um tempo e sei o que é um cearense no concurso. Vocês fazem medo ao povo, medo. Medo mesmo, estou dizendo verdade. Nas filas de prova que a gente ia para o Brasil todo aí,
Quando a gente escutava o sotaque, o pessoal fazia assim, ó. Eita porra. Lá vem um povo que estuda, lá vem um povo que estuda. Porque a fama de vocês é chegar a tomar a vaga de todo mundo mesmo. Cearense, quando termina a prova, não vai bater papo. Porque o bicho é passado na casca do alho. Então ele já sai aqui, ó, vocês que lutem, vou para minha casa. Não adianta mais nada mesmo. Essa dica que eu vou dar a vocês aqui agora, ela é para chamar a sua atenção para essa tal dessa questão banquinho, que é um cuidado que você deve ter com algumas expressões que a prova vai acabando de aparecer, de trazer, e que se você não tiver muita atenção, ela vai deslocar a sua pontuação para baixo, porque você não vai ficar atento. Primeiro escuta e depois anota. O grande lance de você saber identificar o caso prático como sendo de mandado de segurança, a primeira grande coisa é você excluir a possibilidade de habeas corpus e habeas data. Se cair na segunda fase, na primeira fase, não interessa, mas para a resposta ser um mandado de segurança, primeiro grande lance é eu saber que não é hipótese de habeas corpus e não é hipótese de habeas data, porque se for, não é mandado de segurança. Nessa segunda fase agora da OAB 32, constitucional, teve uma questão subjetiva que a resposta que o gabarito deu foi habeas corpus. Aí o pessoal falando, tem que abrir o gabarito para aceitar também mandado de segurança. Eu falei, não faz sentido, porque se é habeas corpus, não é mandado de segurança. Ou é mandado de segurança e não é habeas corpus, ou é habeas corpus e não é mandado de segurança. Não dá para os dois, não dá para abrir gabarito para aceitar os dois, é impossível, seria uma questão esquizofrênica. Porque o cabimento do habeas corpus exclui o MS. Então, o primeiro ponto para você identificar que o mandado de segurança é cabível é excluir o cabimento do habeas corpus do mandado de segurança, do habeas corpus de habeas data. E para isso, você tem que identificar o direito violado. Se é a locomoção, é habeas corpus. Se é dados pessoais, é habeas data. Professor, mas você está falando isso há tanto tempo, por quê? Vou explicar a vocês uma situação limítrofe aqui, ó. Não sei se alguém aqui estudou em faculdade privada. Eu dei aula em faculdade privada, minha vida toda ainda dou. Às vezes o aluno não paga mensalidade 6 meses. Aí tem faculdade, não vou discutir se é certo ou se não é, que bloqueia a entrada do aluno na catraca. Você não consegue passar na catraca. Né? Tem as catracas para entrar, né? Não, não pode entrar. Por quê? Está atrasado. Aí o aluno fala assim, vou entrar com habeas corpus, porque estava impedindo a minha liberdade de locomoção. Então cabe habeas corpus. Veja, esqueceu ele de pensar que da catraca para trás ele pode ir. Ele não pode entrar ali, mas da catraca para trás ele pode. Então cuidado, eu não estou perdendo tempo nisso à toa, tá, pessoal? Isso aqui está no banco de questões do FGV, vocês vão ver na primeira questão, inclusive. A liberdade de locomoção, ela está violada, impedida, obstacularizada, quando você não puder ir, vir ou permanecer no mesmo lugar. Se algo lhe impede ou lhe ameaça de ir, vir e permanecer, a sua liberdade de locomoção está violada. Ah, eu estou impossibilitado de ir, mas você pode ir e voltar? Posso, então tá. Eu não posso seguir daqui para... Eu não sei como é que é esse prédio aqui, mas se eu chegasse ali no prédio ali, eu podia entrar de qualquer jeito, assim. Na casa de vocês eu posso entrar de qualquer jeito, num ambiente privado eu posso entrar... Às vezes o ambiente... Não, peraí, num show, imagina. Vai ter show do Safadão, vocês adoram, né? Aqui, não sei se vocês gostam, mas sei que cearenses gostam. Aí você chega na frente do portão do show e fala assim, eu quero entrar, o cara... Ingresso, senão eu tenho liberdade de locomoção. Eu posso entrar. Não, você pode se você tiver o ingresso. Ah, mas aí fere, viola minha liberdade de locomoção. Não, volte. Daqui para trás, ó, pode seguir. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque isso vai ser útil na primeira questão. Então, vamos anotar o que eu falei até aqui para a gente não se perder e aí eu continuo para terminar. Eu falei assim, vou ter para colocar cuidado, não foi? Coloquem assim. O primeiro item de identificação do MS, o primeiro item de identificação do MS é a identificação do direito violado. É a identificação do direito violado. Aí vocês vão colocar entre parênteses, para não ficar repetitivo.
parêntese, coloca assim, se for locomoção ou dados pessoais, não cabe MS. Se for locomoção ou dados pessoais, não cabe MS. Se for locomoção ou dados pessoais, não cabe MS. Aí alguém está assistindo a aula, está aqui dentro da aula, porque tem gente que está só o corpo, mas tem gente que está aqui dentro da aula mesmo. Pensa assim, professor, então eu estou correto em pensar que se eu tenho a prova de que os fatos aconteceram, o direito violado está ali, mas não é habeas corpus, não é habeas data, é MS, qualquer situação vai ser MS. Desde que você tenha a prova de que tudo que você está alegando está na sua mão. Quando vocês forem advogar, vocês vão advogar. Daqui a pouco tempo vocês vão advogar. Vocês vão ficar em algumas situações na vida prática profissional de vocês, eu já fiquei, que você vai saber o seguinte, eu entro com MS ou eu entro com ação normal mesmo, dessas ordinárias? Vai acontecer. E o que vai responder a pergunta é, eu tenho documentação suficiente para o juiz nem discutir que eu estou certo? Se você dissesse, não, eu acho que eu vou precisar provar alguma coisa, então não é MS. A gente costuma dizer que no MS a via probatória é muito estreita. Eu adoro essa expressão. A via probatória do MS é muito estreita, é uma rua estreita, não cabe, não tem ladinho. A via probatória do MS é muito estreita. A segunda coisa, o segundo item, vocês anotaram o primeiro, né? Primeiro item. O segundo item é a documentação comprobatória dos fatos. É a documentação comprobatória dos fatos. É a documentação comprobatória dos fatos. Próxima coisa para a gente acabar o mandado de segurança. Próximo. Aí já vamos para a próxima observação, tá? Essa parte aí a gente já... Vamos para a próxima observação. A violação ao direito protegido pelo MS, pessoal, a gente vai responder questões, tá? Não se preocupe não, é porque eu vou dar uma base e a gente vai partir para as questões agora. A violação ao direito protegido pelo MS, não é pela OMS não, tá? Que a gente tá na pandemia, tudo acho que escuta, né? A violação ao direito protegido pelo MS pode se dar por ato ou omissão de, dois pontos, ato ou omissão de, dois pontos. Autoridade pública, e 2, pessoa jurídica, no exercício de atribuições de poder público. Então, para caber MS, você tem que identificar o direito violado, se você tem prova suficiente e quem praticou o ato. Não cabe mandado de segurança contra o cara do show, que eu falei aqui, do show do Safadão. Ele não é autoridade pública. Ele não é uma pessoa jurídica no exercício da atribuição de poder público. Ah, professor, mas como é que eu faço para discutir meus direitos com ele? É outra ação, eu só estou dizendo que não é mandado de segurança, não tem só ela, não. O direito não tem só uma alternativa. Mas você tem que saber ali que é preciso que haja um ato de autoridade pública. Agora, para a gente poder resolver as questões, e a gente vai resolver umas 3 questões com tudo isso que eu falei, as 3 primeiras questões nós vamos resolver com isso. Anotem em habeas data, rapidinho. Habeas data. E eu vou começar habeas data. E eu não vou aprofundar essa observação que eu vou fazer agora, porque eu vou supor que vocês já entenderam isso, mas eu vou deixar isso no caderno registrado. Propositadamente. Vocês vão colocar assim, o habeas data protege um direito líquido e certo. Vocês entenderam por quê, né? O habeas data protege um direito líquido e certo. Depois de ninguém dizer que eu não falei sobre isso. Ah, eu caí na pegadinha no banquinho do direito líquido e certo. Caiu porque quis.
Falta de aviso não foi. Aí vocês vão colocar um ponto e esclarecem. Porém, esse direito é específico. Porém, esse direito é específico. 2 pontos. O acesso aos dados pessoais. O acesso aos dados pessoais. Embaixo vocês vão colocar assim, direito protegido. Direito protegido, 2 pontos. Direito protegido, 2 pontos. Anotem assim, ó. No HD, que é o habeas data, no HD, o direito protegido é a privacidade e a intimidade individual. No HD, o direito protegido é a privacidade e a intimidade individual. Isso é muito importante porque vocês vão identificar daqui a pouquinho. No HD, o direito protegido é a privacidade e a intimidade individual. Algumas pessoas podem ter escutado o que eu falei aqui e pensar assim, não, professor, no HD é acesso a dados. Pessoal, não existe direito de acesso aos dados que não seja em decorrência da proteção à sua intimidade. Você só pode acessar os seus dados pessoais que estão em bancos de dados governamentais ou de caráter público porque sua privacidade é protegida. O banco de dados só tem que lhe dar acesso a isso porque ele não pode violar a sua privacidade. O que está em jogo aqui, a Constituição ela garante o direito à privacidade, não o direito de dados. Quer perguntar? Vou falar sobre... É exatamente isso que eu quero falar. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, eu vou dar agora mais uma daquelas observações que é a questão banquinho. Para vocês poderem não cair nessa pegadinha. Logo, o grande lance do HD é identificar se os dados buscados dizem respeito à individualidade do sujeito. Anotem isso, pelo amor de Deus, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora de imediato. Logo, o grande lance, o grande ponto do HD é identificar se os dados buscados dizem respeito à intimidade do sujeito. Logo, o grande lance, desculpa essa expressão, o grande lance, eu sei que não é muito jurídico ela, mas o ponto alto, sei lá, o ponto principal, enfim. É porque às vezes o pessoal gosta no juridiquês, né? E você já viu que eu não gosto. Logo, o grande lance do HD é identificar se os dados buscados dizem respeito à intimidade do indivíduo, à intimidade do sujeito. Agora vocês relaxam a caneta aí um segundinho e vão olhar para mim. Na faculdade vocês ouviram isso de outro jeito. Eu estou mudando um pouco o que vocês já ouviram. Eu só estou contando a historinha de outro jeito. Se eu estou buscando dados, informações que não dizem respeito a mim, e esses dados ou essas informações me são negadas, essas informações podem ser de meu interesse, mas não são sobre mim. Portanto, o HD não serve para lhe dar acesso a informações de seu interesse, ainda que pessoal. Interesse pessoal. O HD serve para lhe dar acesso a dados que de alguma forma falam sobre você. É diferente isso. Tem um lance aqui que distingue. Então, se eu peticiono, por exemplo, ou se eu vou ao poder público, por exemplo, para pedir acesso aos últimos contratos de licitação de compra de respiradores, olha atenção, porque isso pode cair na sua prova. Cidadão Maria foi até a prefeitura local pedir acesso aos contratos municipais sobre compra de medicamentos. Tem cara de questão isso. Nesse momento que a gente está vivendo. A prova de vocês foi elaborada nesse contexto. A prefeitura se negou o acesso a esses dados que eram de interesse de Maria. São de interesse dela, mas são sobre ela. Geral cai na pegadinha do habeas data. Não é um habeas data. É um mandado de segurança. Porque
as informações não falam sobre ela, não dizem respeito a ela. E se você escutou o que eu falei desde o começo, na sua cabeça está um negócio apontando assim, de alguma forma não viola a privacidade dela. Por isso que eu estou dizendo a vocês que o direito protegido aqui é a privacidade, é a intimidade. O habeas data protege a intimidade. De alguma forma, ao me negar acesso a esses dados, a minha individualidade foi violada. Algo sobre mim foi violado. E aí eu vou apontar para vocês agora uma situação limítrofe que eu quero que vocês anotem no caderninho, que eu acho que vai cair na sua prova. Eu vou dar alguns exemplos, a gente vai anotar, tá? Então coloca assim, exemplo 1. Exemplo 1. Cidadão se dirige ao poder público. Cidadão se dirige ao poder público, pedindo informações sobre contratos. Cidadão se dirige ao poder público, pedindo informações sobre contratos. Se essa questão cair, eu quero que vocês me mandem uma mensagem. Professor, obrigado. Foi a minha 40. Já pensou? Tem que dizer amém para poder, né? Amém. Ó, somos uma igreja. Cidadão se dirige ao poder público pedindo informações sobre contratos na área da saúde. Caso haja negativa, o remédio cabível é o MS. Caso haja negativa, o remédio cabível é o MS. É o MS. Pois não há aqui ofensa à intimidade e à privacidade. Pois não há aqui ofensa à intimidade e à privacidade. Agora eu vou para o exemplo 2, que está dentro do banco de questões da FGV e que eu tenho certeza que causa confusão, porque quando caiu, causou, não caiu na OAB não, tá? Caiu um concurso que a FGV aplicou, acho que foi Câmara Municipal de Salvador. Está dentro do banco de questões, concurso organizado pela FGV. Deu uma zoadinha, mas eu vou anotar o caso, vocês vão me dizer que se é mandado de segurança ou se é habeas data. O finalzinho dessa observação ficou... Me pega um pouquinho antes que eu digo. Caso haja negativo, o remédio utilizado é o MS. Pois não há ofensa à intimidade do indivíduo. Não há ofensa à intimidade, não há ofensa à privacidade. E a questão de Salvador foi a seguinte, ó, coloca exemplo 2. Exemplo 2. Cidadão se dirige à Secretaria de Tributação. Cidadão se dirige à Secretaria de Tributação pedindo informações sobre o seu histórico de pagamento de tributos. Cidadão se dirige à Secretaria de Tributação pedindo informação sobre o seu histórico de pagamento de tributos. Os tributos que ele pagou. Tá tudo em dia aí, o meu IPTU, o meu ISS, não sei o que lá, tá. Pessoal, se a prefeitura nega, é habeas data ou é mandado de segurança? É habeas data ou é mandado de segurança? Se a prefeitura nega essa informação sobre como é que está a ficha dele de pagamento dos tributos. É habeas data ou é mandado de segurança? Eu estou vendo vocês com medo de responder, então eu vou poupá-los desse constrangimento. O que vocês devem pensar, veja pessoal, quando a gente está se preparando para a prova da OAB, eu já vou dar essa dica a vocês. Enfim, alguém deveria dar essa dica a você lá atrás, mas eu dou agora, dá tempo ainda. Não adianta você querer decorar as coisas para lembrar de tudo lá, porque não vai lembrar. Ninguém é robozinho. O segredo que eu lhe dou é tenta entender a lógica das coisas. Porque na hora do desespero vai ser isso que vai lhe salvar. Então o que é que eu sugiro que você pense? Dados tributários, histórico de pagamento, fala algo sobre o sujeito? Os seus dados sobre se você paga suas contas em dia ou não, diz algo sobre você? Diz algo sobre quem você é intimamente, assim, se você é uma... Enfim, a visão que as pessoas têm sobre quem é bom pagador ou mau pagador. É um pouco sobre de quem eu sou? Então é uma habeas data. Vocês perceberam que a frase que a gente anotou lá atrás, agora ela vai ser útil? A frase que você colocou logo no comecinho aí de habeas data foi assim:
O objeto protegido é a intimidade, não foi? A primeira frase que você colocou sobre o habeas data foi isso. Depois de que é direito certo, você colocou direito violado. O direito protegido é a intimidade. Aí você colocou os dados de alguma forma falam sobre o sujeito. Então, a busca de informações tributárias sobre a pessoa do impetrante é feita por meio de habeas data, não mandato de segurança. Questão 12 dessa prova agora. 33. Veja que eu fui no 12 para não dizer 13, porque senão vai ter confusão já desde cedo aqui. E a última coisa de habeas data para a gente responder as questões. A última coisa de habeas data. O habeas data tem previsão constitucional e infraconstitucional. O habeas data tem previsão constitucional e infraconstitucional. Anota, tá, pessoal? Porque é importante isso agora. O habeas data tem previsão constitucional e infraconstitucional. Eu vou dar trabalho para essa mulher dessa câmera, viu? A bichinha tá ali só. Ó, eu não tô pedindo para vocês anotarem que o habeas data tem previsão constitucional e infraconstitucional porque isso é importante. Claro que isso não cai na prova. Eu estou pedindo para dizer o que eu vou dizer agora. Na Constituição, só há dois objetivos para o habeas data. Na Constituição, só há dois objetivos para o habeas data. Que é o conhecimento das informações e a retificação das informações. Na Constituição, na CF, só há previsão para dois objetivos do habeas data. Conhecer ou retificar. Retificar que vocês sabem corrigir. Agora vamos ao lance final. A lei, porém, acrescenta mais um. A lei do habeas data acrescenta mais um. A lei é de 97. Na lei tem o objetivo de conhecer as informações, a Constituição também tem. Retificar as informações, a Constituição também tem, mas a lei tem mais um, que é realizar anotações. Que não é retificar, tá? Anotações é fazer acréscimo. É acrescentar. Isso significa que o objetivo do habeas data pode ser conhecer, retificar ou anotar. Conhecer, retificar ou anotar. Anotaram isso aí? Então, para quem está pegando, na Constituição só existem dois objetivos, conhecer e retificar. A lei, porém, traz mais um, fazer anotações. Isso significa que o habeas data pode ser para conhecer, retificar e anotar. Certo? A gente vai ver agora se essas informações que eu falei para vocês são úteis para as questões. Vamos para as questões? Bora lá? Munido dessas informações, vamos responder as questões, que é o que a gente veio fazer aqui. Quer dizer, a gente veio aprender, mas enfim. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês as questões, mas eu já vou avisando de cara que isso não é correto. Eu vou fazer aqui porque é uma escolha didática. Só por que não é correto? Porque a leitura da questão ajuda você a responder. E a forma como eu leio, às vezes, não é a forma que você lê. Às vezes, o respeito que eu tenho à pontuação é um, o respeito que você tem é outro. E se você engole uma vírgula, você pode mudar a frase. Então, o mais correto seria eu deixar vocês lerem, mas não vai dar tempo. Então, eu quero que vocês façam o seguinte: acompanhe a minha leitura e tenta ver um pouco de como é que é a forma correta de ler, tá? Cuidado, eu já vi muita gente perder questões porque leu errado. Vocês conhecem alguém que quando errou a questão e foi conferido, disse, droga, eu não vi isso aqui. Muito comum. Muito comum. Então já vou dar uma dica de cara para vocês. Não tenham medo de riscar a prova. Essa canetinha aqui, enquanto tiver tinta, usa na hora da prova. Pega esse caderno de prova e risca, meu. Grife embaixo, circula a palavrinha. Olha o que eu vou dizer a vocês, pessoal. Essa prova é importante demais para vocês. Então leve isso a sério. Às vezes, toda vez que eu falo isso, alguém se ajeita. Às vezes, o jeito de você sentar na cadeira na hora da prova... Ó, tem alguém se ajeitando? Toda vez que eu falo isso, tem alguém que fala assim. Às vezes, na hora da prova, o jeito de você estar sentado na cadeira diz um pouco sobre o seu desempenho. Vocês vão lembrar disso lá na hora da prova de mim.
Você vai chegar uma hora que você vai estar tão deitado assim, você vai dizer, caraca, eu estou muito relaxado, peraí. Quando você se levanta, você se coloca mais dentro daquela prova. Uma questão a mais que você se colocar mais dentro da prova, pode ser que seja 40. Olha o que eu estou dizendo. Essa prova é importante. A frase que eu vou dizer a vocês é, se a prova é para vocês importante, por que você está se doando só 80%? Por que você não lhe dá os seus... Que depois vem a resposta que você não passou. Mas você olha para trás e fala assim, pô, eu fui até onde eu devo. Eu fui até onde deu. Então vamos ter cuidado até na hora de ler. Tá? Vamos lá. Diz assim, ó. Em 16 de fevereiro de 2018, o então presidente da República, Michel Temer, decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro. Essa primeira informação aqui, ela parece nos induzir que a questão vai ser sobre intervenção, não parece? Mas vamos continuar, a gente não pode concluir nada. Durante a intervenção, militares do Exército, olha lá, grifa comigo, exigiam RG e tiravam fotos individuais de moradores de diferentes favelas, supostamente enviadas por um aplicativo para um setor de inteligência. Então aqui eu já entendi, estava tendo a intervenção, o pessoal passando, pede RG, tira foto e manda para o aplicativo. Ok, continua. Que avaliava eventual existência da anotação criminal, para saber se as pessoas eram fichadas ou não. O que eu fiz aqui para vocês agora, pessoal, lendo, marcando, foi tentar entender o que está acontecendo. Portanto, não faça uma leitura à la Vantu. Tenta entender. Continua. A ampla cobertura da imprensa foi impedida ao exigir-se que a equipe de jornalistas ficasse a uma distância de 300 metros do local de abordagem. Então aqui a gente tem uma situação que envolve a equipe de jornalistas. Foi feita uma barreira, 300 metros, vocês só podem ficar dali para trás. Você já imagina o que vai cair, não já? O que é que ele vai perguntar, né? Então vamos lá. Em uma dessas ações, um morador da Vila Kennedy foi obrigado a voltar para casa quando tentava se dirigir para o seu emprego como pedreiro, tendo perdido o dia de trabalho em razão disso. Beleza, então tem duas questões envolvidas aqui. O da equipe de jornalistas, que teve que ficar a 300 metros, e o do menino aqui que teve que voltar para casa e perder o emprego, certo? Agora vamos à alternativa. Por ter saído para o serviço sem os documentos, levando consigo apenas marmita, os soldados o fotografaram com e sem o boné e o mandaram de volta para casa. Beleza, só terminando a história do menino. Aí ele vem efetivamente para a pergunta. E aqui já tem uma primeira dica a vocês. Eu vou fazer isso só na primeira questão, depois não vou fazer mais não. Vejam que a FGV tem essa mania de criar uma estrutura de historinha grande, mas a pergunta está lá na fase final. Erro comum de muita gente. E eu já vi muita gente ser reprovada por causa disso. Só lê a parte final e vai para as alternativas. Dizendo assim, não, eu quero saber a pergunta que ele fez. Não faça isso. Leia a questão inteira, tá? Parece uma trivialidade, mas eu tenho que dizer. Conheço muita gente que não lê a questão por completo. A ânsia, até a arrogância às vezes, que eu acho que pode ser que seja o caso de alguns de vocês, e eu era um pouco assim também na faculdade. Salto alto, a arrogância. Você, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já entendi. O vacilo derruba e a queda é grande, tá? Como diz uma amiga minha, queda alta, queda grande. Você está lá em cima, a queda é maior. Tá? Então vamos para a pergunta efetivamente. Eu já entendi a pergunta assim, ó. Para os profissionais de imprensa que foram obrigados a ficar a uma distância mínima de 300 metros do local de abordagem de moradores, a ação constitucional mais adequada para garantir a liberdade pelo ato é... Preciso nem dizer a vocês que isso tem cara de se transformar uma peça em outra prova. Tá montado. Se eu fosse professor da FGV, está aqui a questão a peça do exame 33 está aqui, foi aplicado lá em Salvador. Faço só mudar na qualidade de advogado contratado pela Associação de Jornalistas. Qual é a peça cabível aqui? É mandado de segurança? É habeas corpus? É habeas data ou é ação popular? O que é que os jornalistas estavam impedidos de fazer? Passar da barreira para frente, não foi? Não é isso? Você deve estar imaginando assim, MS. E aí a gente volta para as nossas observações. Vamos identificar os itens do MS aqui. Primeira coisa. Eu tenho um direito violado que não está protegido por habeas corpus? É o caso de habeas corpus aqui? Vocês acham que cabe habeas corpus no caso?
Se sua resposta for não, não tem a ver com habeas corpus, certamente na sua cabeça, eu vou aproveitar, será que se a gente não pode ficar dialogando, tá assim, não, porque ele pode ir da barreira para trás, né? Eles podem voltar, podem ir para casa. Ok. É habeas data? Não. Então, temos um primeiro passo para mandado de segurança. Não temos? Temos. Vamos para o segundo ponto. Eu consigo demonstrar, provar que isso aqui aconteceu com algum documento, com alguma coisa? Consigo, é só tirar foto da barreira, gravar as imagens, isso aqui dá para provar. Então, se eu tenho um direito violado, que não é protegido por habeas corpus, nem por habeas data, e eu tenho a prova disso, falta só mais um item para ser mandado de segurança. Quem praticou essa violação era uma autoridade pública? Então, fechou, é mandado de segurança. Vejam que Veja se vocês conseguiram pegar o que eu fiz aqui. Desde o começo, estava meio que claro que era mandado de segurança para a gente, não estava? Só que essa prova é séria. Então, eu não posso simplesmente olhar e marcar mandado de segurança e partir para a próxima. O que eu fiz com vocês aqui foi uma simulação do que eu quero que vocês façam na prova. Às vezes, existirão questões que você vai ver, a resposta é essa. Mas calma. Se essa prova é importante para você, faz uma conferenciazinha de 1 minuto. Verifica os itens todos direitinho, para você marcar com mais certeza e você partir para a próxima com menos tensão. Eu já vi muita gente ser reprovada por conta disso. Lê a questão, pá, marca. Aí quando cheguei em casa, ah, não, eu não vi isso aqui. Não vi o 38. E agora? Estuda de novo. Se você tivesse passado mais 5 minutos só fazendo isso, você não tinha errado essa questão. Então, eu estou resolvendo questões com você, eu estou tentando mimetizar o que eu acho que vocês devem fazer lá. Viu a questão? É mandar assim, espera aí, é isso, é mesmo. Confere, é isso, marca e vai para a próxima. Tá? Se o direito violado tivesse sido do pedreiro para habeas corpus, porque eles tiraram a foto, as fotos para as atividades dele. Aí a gente teria que ver se o pedreiro estava querendo ter acesso a essa foto. Percebe como as coisas são diferentes? O pedreiro queria passar ou ele queria ter acesso? Eu quero acesso a essa foto. Vocês botaram essa foto onde? Estão falando o que sobre mim aí nesse negócio dessas fotos? Muda a figura, não muda? Se a preocupação do pedreiro não tem nome aqui, diz assim, ó, o pedreiro querendo ter acesso às informações que constam ao lado da foto dele, aí mudou a história. A preocupação dele não era passar, era ter acesso aos dados. Aí na minha cabeça será que é mandado de segurança? Aí eu faço de novo a mesma coisa. Cabe habeas corpus para ele ter acesso a essa foto? Não. Cabe habeas data para ele ter acesso a essa foto? Se a resposta for sim, eu excluo o mandado de segurança. Entendeu? Então, sempre o objeto é identificar qual é o direito violado. A gente anotou isso no caderno, né? O primeiro passo é anotar qual é o direito violado. E depois a gente segue para os demais, certo? O direito violado é habeas corpus. A liberdade de locomoção. Sim. Tanto para o pedreiro como para a equipe jornalista aqui, se a questão dele, a preocupação dele for como passar, é mandado de segurança. Eu quero passar, ou então eu quero voltar, eu quero... Porque aqui é o exercício de um direito líquido e certo. Veja, liberdade de locomoção, na Constituição, existe assim, apenas na Constituição, a expressão que a Constituição diz é considerar habeas corpus, né, para proteger o direito à liberdade de ir e vir. Só que quando você vai para o inciso 5º, artigo 5º, tem um inciso de liberdade de locomoção, ele diz que a liberdade de locomoção no Brasil ela é limitada. Aliás, essa é uma expressão errada que a gente tem sobre direitos fundamentais. Todo direito fundamental é limitado. Não existem direitos absolutos. Tanto é que a Constituição fala que todos têm direito de ir e vir no território nacional. Aí tem assim, entre vírgulas, nos termos da lei. Ou seja, a lei pode limitar isso. Se a lei não pudesse limitar o meu ir e vir, não existe nem sinal nas ruas, semáforo. Que quem criou foi a lei de trânsito. O vermelho para. Já tinha para pensar sobre isso? Na época da pandemia, o pessoal, mas daí eu quero o meu direito de ir e vir. Eu falei, meu irmão, o direito de ir e vir sempre foi limitado no Brasil. A gente tem semáforo. Vai passar no vermelho. E diz assim, não, mas é meu direito de ir e vir. É uma lei que limitou. E a lei pode limitar. Lei, não decretos. Aí é outra história. Lei.
Então, aqui, a discussão aqui é, e aí é uma coisa importante, né? Que é, você está falando, me fazendo lembrar de uma coisa. A gente pode resolver uma questão imaginando outras situações. Ah, mas é do pedreiro e tal. Só que se a gente se concentrar no que a questão está pedindo, a coisa fica mais simples. Então, para a equipe de imprensa, é mandado de segurança. Se fosse para ter acesso aos dados das fotografias, seria habeas data. Então, cada situação iria mudar uma situação ou outra. Tá? Vamos para a próxima questão para a gente ver se a gente tem mais uma. Diz assim, ó. Edinaldo soube por um amigo que determinada empresa pública estadual mantinha em seu poder diversas informações relativas à sua pessoa. Para mim, pessoal, a FGV aqui, ela nem se complicou. Porque quando ela coloca relativas à sua pessoa, ela está entregando a bandeja na sua mão. Parece que ela está dizendo assim, ó, eu não quero confusão, não. As informações são sobre o menino aí mesmo. Que seriam incorretas. Ato Contínuo procurou um advogado e solicitou esclarecimentos de como deveria proceder para retificar os dados incorretos. À luz da sistemática constitucional brasileira, assinar a alternativa correta. Vamos lá? Questão da FGV, tá, professor? Não é minha, não. Edinaldo deve impetrar o mandado de segurança, quer tenha solicitado a retificação dos dados, a autoridade quer não. Não, porque o mandado de segurança não protege os dados. Edinaldo deve impetrar mandado de segurança, de novo não. Correto, pessoal? C. Edinaldo deve impetrar o mandado de injunção. E D. Edinaldo deve impetrar um habeas data, olha só, que pressupõe a apresentação de prova de indeferimento administrativo de pedido de retificação. Certo? E aí eu esqueci de falar sobre isso, porque no habeas data é preciso esgotar a via administrativa. Só aproveitando essa questão aqui para falar uma coisa rápida sobre mandado de injunção, que é uma ação muito boa para cair na prova de vocês, porque a lei de mandado de injunção é de 2016, recente. Anotem, por favor. O mandado de injunção, ele protege uma omissão inconstitucional. O mandado de injunção protege uma omissão inconstitucional. O mandado de injunção protege uma omissão inconstitucional. Isso significa... Agora, solta a caneta um minutinho para eu explicar e a gente voltar para anotar. Cuidado com esse termo omissão inconstitucional, tá? Porque isso dá a gente... Se a gente olhar para isso de forma desatenta, a gente tende a pensar que toda vez que o poder público não faz omissão, e esse não fazer viola a Constituição, é uma omissão inconstitucional. E não é bem assim. Tá? A prefeitura deveria comprar medicação para o posto de saúde. Não comprou. Ó, não comprou, omissão. Viola o direito à saúde. Omissão inconstitucional. Não é assim. Omissão inconstitucional é um termo específico. Ele tem um conteúdo de identificação específica. Eu não vou tratar sobre isso aqui agora de forma profunda, porque eu fiz uma escolha de tratar de outros temas, mas só para deixar isso aqui importante, porque a lei de 2016 pode ser cair na prova. Quando o Constituinte fez a Constituição de 88, ele determinou mandamentos ao legislador infraconstitucional. Foi como se ele dissesse assim, ó, eu vou regular aqui uma coisa, mas você completa aí, tá? Eu vou dizer que todo mundo tem direito de greve, mas, por favor, legislador, especifica aí como é que vai ser o exercício dessa greve. Vou dar a vocês um exemplo de uma norma da Constituição que fez esse comando para o legislador. O Constituinte disse assim, toda e qualquer forma de discriminação será objeto de punição. Está no artigo 5º isso. Qualquer forma de discriminação deve ser punido no direito. Então, o que é que o legislador que fez a Constituição estava dizendo? Legislador, pegue as formas de discriminação que você imaginar aí e tudo transforma em crime. A gente chama isso em direito penal constitucional de mandamento constitucional de criminalização. É como se o legislador tivesse determinado que aquilo se transformasse em crime. O fato de ter sido dado esse comando para o legislador infraconstitucional deu ao cidadão um direito, que é o direito de ver isso acontecer. Olha que coisa interessante, né? A Constituição tem esses lances.
O Constituinte disse: toda e qualquer forma de discriminação será objeto de criminalização. Aí eu, cidadão brasileiro, você, Paulo, a gente passa, em razão disso, a ter um direito. Qual é o direito? O direito de ver isso acontecer. Disso ser criminalizado. De tudo que for discriminação ser criminalizado. É um direito meu. E é um direito de tal forma que, se o legislador não fizer, eu posso entrar com uma ação judicial para dizer que ele não fez. E existem duas ações constitucionais que protegem contra as omissões. O mandado de injunção, que é quando eu vou... o legislador não fez isso e isso está violando o meu direito a isso. E a ADO, a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. O mandado de injunção, ele protege contra esse vazio legislativo que viola um direito fundamental. Eu estou perdendo aqui esses 2 minutos para falar de mandado de injunção, porque vocês sabem que recentemente o STF julgou um muito polêmico. E ele ainda não veio para a prova da OAB. E eu imagino que o examinador está ali, né? Esperando para colocar ele. Que foi o mandado de injunção e a ADO 26, foi jogado em conjunto. Que é o famoso mandado de injunção, a famosa ADO da questão de transfobia. Não sei se vocês lembram dessa discussão toda. Eu não acho que a FGV vá cobrar a situação de transfobia. Não acho que é isso. Conheço a prova da FGV, não vai entrar nesse ninho. Você acha que não? Mas eu acho que isso coloca em evidência o tema mandado de injunção. E aí a gente tem que ficar preparado para ele. Então, cuidado, porque o mandado de injunção, aí eu quero que vocês anotem isso, ele busca viabilizar um direito. O mandado de injunção busca viabilizar um direito. O mandado de injunção busca viabilizar um direito em razão dessa omissão. O mandado de injunção busca viabilizar um direito em razão dessa omissão. Em função dessa omissão. Bom, agora vamos voltar para a questão 3, que está dentro da nossa bifurcação MS e HD, que foi o que eu escolhi para a primeira parte da nossa aula. Uma questão 3, diz assim, uma empresa privada organiza um banco de dados. Pessoal, primeira coisa aqui na questão 3. Se essa empresa privada pratica um ato, esse ato é privado, concorda? Concorda, pessoal? Cuidado, porque a princípio, atos privados não são regidos pela Constituição. Eu não quero entrar nisso aqui agora, porque senão eu vou melar a aula de vocês, vai acabar com a nossa aula. Eu vou ficar num pântano que é puramente para a academia. Na faculdade eu dou aula sobre isso e vale a pena, mas aqui não. Mas eu vou só dar uma pontinha assim do que eu deveria dizer, porque isso tem que ser dito toda vez que passar por aqui. Ensinam para a gente errado o direito constitucional. De forma que a gente às vezes sai dizendo assim, se Paulo falar mal de mim na internet, a Constituição não permite isso, tal. A Constituição não se aplica a gente, pessoal. A Constituição não foi feita para mim, para você, para as pessoas, não, pessoal. A Constituição só tem um destinatário. O Estado. A Constituição só regula o Estado, não é a minha vida privada. A minha vida privada é regida pelas leis privadas. Código Civil, Código Consumidor, Código Penal. A Constituição limita a vida do Estado. Então, quando tem aqui, uma empresa privada praticou isso, a empresa privada vai ser regida pelas leis privadas. Magalu abriu uma seleção de trainee só para negros. A Constituição não permite. A Constituição não está nem aí para Magalu. A Constituição está preocupada com o Estado. Não é para Magalu que a Constituição foi feita. Imagina o legislador, vamos aqui regular Magalu, Casas Bahia. Não existe isso. Agora, atenção. Se essa empresa privada assume um papel de relevância pública no exercício de atribuições públicas,
Aí, os atos praticados por essa entidade, que a princípio é privada, eles se transformam num ato quase que público. Então, aqui, o que a gente começou a frase, uma empresa privada, para mim, não era para ser nem questão de constitucional. Vamos continuar lendo, porque ela vai transformar esse ato dessa empresa privada numa questão pública. Vão perceber isso aqui aos poucos. Então, vamos lá. Uma empresa privada organiza banco de dados, fornecendo a instituições financeiras avaliações de score de crédito. Olha aqui o que aconteceu. As instituições financeiras do Brasil estão tratando os seus consumidores a partir das informações dadas por essa empresa. Então, aqui ela assume uma relevância de caráter público. Ela não está vendendo sapatos. Vocês percebem a diferença? A empresa privada Só Calçados S.A. vende calçados abaixo do preço. Código Civil, Código Consumidor, resolve isso aí. Um ambiente puramente privado. Agora, a empresa fornece informações sobre mim, as instituições financeiras, ela está assumindo um caráter público. Então, aqui já não estamos mais olhando para propriamente uma empresa privada. Estamos olhando para uma empresa privada que exerce uma função de caráter público. Tá? Luciano teve negado um pedido de empréstimo com fundamento na análise de crédito realizada por tal empresa. A empresa olhou para Luciano e disse, você não. Mas não tem acesso a quais dados foram levados em consideração para a análise do seu perfil. Porém, desconfia que pode conter alguma informação incorreta. Vou grifar aqui informação incorreta. Ou que tenham levado em consideração a existência de uma dívida que ele contesta. Uma dívida que ele está contestando, judicialmente. Luciano deseja, então, atenção, porque a partir daqui ele vai engatilhar o que ele quer da gente. Deseja, então, ter acesso aos dados e, eventualmente, pedir a retificação ou a inserção. Escreve aqui do lado, ó, inserção, a anotação. Inserção de observação quanto à contestação judicial do débito. Veja que Luciano não quer dizer que o débito não existe. Ele quer que conste lá assim, ó, esse débito aí eu estou discutindo, tá? Ele quer acrescentar, ele quer fazer uma anotaçãozinha. Vamos para as alternativas. É cabível a impetração de habeas data para obter o acesso à informação? Até aqui, sim. Desde que tenha realizado prévio requerimento? Até aqui, sim. Bem como para a retificação de algum dado incorreto? Sim, mas o ordenamento jurídico não contempla expressamente o uso da habeas data com a finalidade de inserir justificativa a respeito da dado verdadeiro. E aí, pessoal? Está errada essa parte final, não está? Porque onde é que está prevista essa possibilidade de anotação? Na lei. A lei prevê. Agora, antes de eu ler as outras, deixa eu dar a vocês uma dica aqui que vai que o examinador está com esse mal no coração e ele faz isso com vocês. Isso. Você imagina que o examinador pegou essa questão lá no banco de questões da FGV e trouxe para o seu exame 33. Você já viu essa questão? Você olha para você, eu já vi essa questão, foi naquela aula daquele menino lá. Só que nessa partezinha aqui, ó, onde tem assim, ó, mas o ordenamento jurídico não contempla expressamente, ele colocou assim, embora a Constituição não preveja expressamente o uso do habeas data com a finalidade de inserir justificativo. Aí essa questão vai deixar de ser errada para ser certa. Vocês entenderam? Porque está correto o que ele está dizendo. A primeira parte, é cabível habeas data? É. Para obter acesso? É. Desde ter dado acesso prévio requerimento? Certo. Bem como fazer a verificação? Certo. Até aqui tudo correto, né? A parte que está errada agora é porque ele está dizendo que o ordenamento jurídico não contempla, e a gente sabe que contempla na lei. Certo? Aí eu estou dizendo que ele pode pegar essa questão aqui, transformar na prova de vocês e colocar assim, embora a Constituição Federal não traga expressamente a previsão de fazer a anotação. Aí essa letra A deixa de ser errada para ser certa. Sabe o que acontece com quem faz prova na pressa? Ele olhou para a questão, lembrou do aulão. Isso aqui eu lembro, a letra tal. Pá,
nem leu. Sentou lá fora, banquinho. Senta logo aquele cabo que Paulo, senta do lado dele. Rapaz, você viu, bicho? Caiu aquele negócio que aquele menino de Mossoró falou. O cara, o quê? Que negócio? Aquele, pô, da questão lá da habeas data que ele disse que iam mudar. Os caras não mudaram mesmo. Aí você sai o resultado, 39. Olha o que eu tô falando. Vocês têm dois caminhos aqui a seguir. Achar que o que eu tô falando é bobagem, e isso vai dar num canto. E levar a sério o que eu tô dizendo, e isso pode dar no outro canto. Vocês que escolhem. Eu não tenho como tomar decisão com vocês, não. Eu só posso dar aula. A adesão é sua. Agora, os caminhos levam a lugares diferentes. Não tem como os dois caminhos levarem ao mesmo canto. Tá? Então, vamos para a letra B. Não é cabível a impetração de habeas data por Luciano, uma vez que os dados que se almeja obter não são informações de caráter pessoal. Ó, pessoal, isso aqui é você brigar com o examinador. Porque ele disse lá em cima que as informações são sobre o perfil de Luciano. Você vai brigar com o examinador, vai achar que o que está errado aqui é o enunciado. Tá? Então vamos para a próxima, letra C. É cabível a impetração de habeas data por Luciano para a finalidade de obter acesso à informação, desde que tenha realizado o prévio requerimento. Até aqui, bem como é cabível oportunamente a impetração de habeas data também para a retificação ou inserção de explicação a respeito de dado verdadeiro. E aí? Tenho que pensar, tá certo? Letra C. Só para a gente poder finalizar aqui essa coisa, letra D, não se mostra cabível a interpretação de habeas data, eliminou, então letra C está cabível. Bom, essas três questões que a gente respondeu, elas não são muito difíceis, mas elas revelam para a gente uns aspectos do banco de questões da FGV aqui, que podem vir para a nossa prova, tanto os casos práticos, tá? Quanto as nuances que podem ser mudadas. E assim a gente encerra a nossa primeira parte das nossas 3 partes da aula, aliás, 4 partes da aula. Vocês têm alguma pergunta sobre essa parte inicial? Olha que coisa boa, tá vendo? Vou me achar, vou sair daqui me achando, me sentindo assim. Vamos lá. Muito obrigado, viu? Alexandre, você ouviu essa? Eu quero voltar, viu? Se você estiver aí. Agora eu vou voltar. Se deixar, sábado que vem, ainda venho de novo. Vamos para o próximo bloco de questões. Aí, esse próximo bloco de questões, eu tenho um aviso inicial a dar a vocês. A gente vai meter o pé aqui num dos pontos mais chatos de prova de direito constitucional. Por quê, professor? Porque muito do que cai sobre a organização do Estado é cobrado com base no texto da Constituição. Então, vocês vão anotar logo no comecinho aí, ó. Ler artigos 21, 22, 23 e 24. Ler artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição. E artigo 30 e 31. 21, 22, 23, 24, 30 e 31. Turma, mesmo eu dizendo a vocês que vocês devem ler esses artigos, eu tenho consciência plena que ninguém aqui é robozinho. Só para vocês terem ideia do tamanho do dilema que é, só o artigo 22 tem 25 incisos. Só no inciso 1º tem 6 assuntos. Então, decorar ninguém vai conseguir. Se você hoje se maldiz, se maltrata, caraca, já li tanto esse artigo 22, não consegui decorar, vem cá, me dê um abraço. Porque estamos nós dois na merda, eu dou aula há 15 anos também e nunca decorei esse negócio. Não é isso que vai lhe ajudar. Então eu vou propor para vocês aqui um raciocínio sobre esses artigos. Para a gente tentar entender como eles foram criados e na hora da prova vai ser isso que você vai pegar, vai ser essa via que você vai pegar. Você vai tentar entender a lógica, tá? Então vamos anotar assim, ó. Anota aí, organização do Estado. Vamos colocar assim, observações importantes. E eu vou estabelecer aqui algumas, tá?
Vou fazer diferente do que eu fiz na primeira parte. Eu vou tentar ser mais objetivo ainda. Então eu peço até desculpas logo no começo se eu for mais rápido. Mas eu quero aproveitar mais o tempo. Então coloca logo de começo assim, ó. A CF organizou o Brasil como uma federação. Ponto. Por favor, anota, tá? Porque tem gente arrogante assim. Ah, eu já sei. Anota, filhão, tá? A CF organizou o Brasil como uma federação. Ponto. 2. A forma de Estado federativa tem características específicas. A forma de Estado federativa tem características específicas. 2 pontos, vamos anotar agora as características da federação. E são essas características que vão me ajudar a resolver, tá, pessoal? Boa parte das questões. Então a gente vai ficar de olho nelas agora. Então, tem 2 anotações aí. Tem assim, 1. A CF organizou o Brasil como uma federação. Ponto. Aí 2. A forma federativa de Estado, ou então a forma de Estado federativa, tanto faz, tem algumas características. 2 pontos. Aí a gente vai agora falar sobre elas e elas vão ser meu guia. Tá? Característica 1. 1. Na federação, o país é dividido em unidades internas. Na federação, o país é dividido em unidades internas. Em unidades internas. Na federação, o país é dividido em unidades internas. Pessoal, me dá um segundinho para eu explicar isso aqui. Eu sei que eu não quero aprofundar, mas parece ser simples, né? Todo mundo entendeu. Essas unidades internas são as nossas subdivisões. No Brasil, é União, Estados, municípios e DF. Mas nem toda federação é assim, não, tá? Porque tem gente que acha que em toda federação tem município. Não, o Brasil é uma das poucas federações no mundo que tem essa unidade municipal. Aliás, é por isso que alguns livros dizem que nossa federação é de 3º grau. Já viram isso? A pessoa vai cair na minha prova? Não sei, vamos anotar. Vai que. Mas os livros classificam assim. Federação de 1º grau tem só uma unidade que é a União. Não é federação. É um estado unitário. Federação de 2º grau tem a União e os estados. Aí dentro dos estados tem as unidadezinhas, que são as províncias, mas não chama de município, não. A nossa não é de 2º grau. A nossa tem uma 3ª unidade, que são os municípios. Aliás, é onde a vida acontece, né? Em direito constitucional tem todo um ramo de pessoas que estudam isso. Eu acho interessante essa galera. São chamados municipalistas, né? Eles estudam o país a partir do município. Eu acho muito legal isso, porque quando falta comida, você vai reclamar com o prefeito. Né? Quando a rua está sem asfalto, é o prefeito. Quando falta, é o prefeito. E eu acho muito legal essa perspectiva, que o presidente da República na federação, formada por municípios, ele deveria ser só um gestor, né? Tipo um maestro, né? Mas a vida está ali no município, pulsando. Enfim. Então vamos só anotar isso, porque vai que na sua prova caia. Parte da doutrina nomina o nosso modelo de federação de 3º grau. Parte da doutrina nomina o nosso modelo de federação de 3º grau. Já pensou se isso cai? No federalismo, federação de 3º grau. Parte da doutrina nomina o nosso modelo de federação de 3º grau. 3º grau porque a gente tem União, Estado, município. Parte da doutrina nomina a nossa federação de 3º grau. Eu fiz 3 observações, não foi até agora? Bom, aliás, eu estou na característica 1, né? Estou na segunda já? Estou na primeira, não foi? Que a federação é dividida em unidades internas, não é assim? Aí eu coloquei a observação do 3º grau, foi isso? Então vamos à próxima característica. A primeira característica, para vocês não se perderem, o país é dividido em unidades internas. Aí tem a observação que o nosso modelo é de 3º grau, tá? Aí a segunda característica.
Na federação, as unidades internas são dotadas de autonomia. Na federação, as unidades internas são dotadas de autonomia. Pessoal, preste atenção, porque isso vai nos ajudar a responder algumas perguntas sobre federalismo. Na federação, as unidades internas são dotadas de autonomia. Vamos a uma observação sobre autonomia. Desculpa. Vamos lá. Se vocês quiserem, primeiro escutem, depois anotem, porque vocês sabem que eu vou ficar repetindo sempre. O que é que significa uma unidade interna ter autonomia? Autonomia é a capacidade que esse ente interno tem para definir três coisas: a sua organização, a sua administração e a gestão dos seus recursos financeiros. É organização, administração e a gestão dos recursos financeiros. Isso aqui é autonomia. A autonomia dos entes federativos significa a capacidade de auto-organizar-se, auto-administrar-se e autogerir os seus recursos. Auto-organização, auto-administração e autogestão financeira. Pessoal, preste atenção nisso, porque, como eu disse a vocês, não vai dar para decorar os artigos da Constituição que falam sobre isso. A gente vai ter que entender isso. E na hora vai ser esse que vai ser ali onde a gente vai se segurar. Então, quer ver uma coisa? Se você me escutou falar que a autonomia significa que o ente interno tem a capacidade de se auto-organizar, você deve ter capacidade de entender que significa dizer que a organização desse ente, quem define é o próprio ente. Fortaleza olha para uma cidade aqui vizinha, Eusébio é cidade, né? Aqui vizinha, né? Aí Fortaleza olha assim, eu acho que lá em Eusébio tem muita secretaria municipal. Eles poderiam se organizar melhor se eles acabassem com duas secretarias. Aí o prefeito de Fortaleza baixa um decreto para mudar a quantidade de secretarias do município de Eusébio. Não pode. Porque cada município tem autonomia. Mas se o prefeito de Fortaleza não pode, também não pode o governador do estado do Ceará mudar isso lá. Porque direito tem um problema sério que é o direito, ele briga toda hora com as nossas concepções individuais. A gente vai fazer direito com uma coisa, com essa concepção de vida, assim, aí a gente fica toda hora pensando, não, mas lá, não sei o quê, tanto que eu ouvi sobre, já ouvi o aluno falar assim, mas eu vi no Jornal Nacional. Não cai Jornal Nacional na sua prova. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes as pessoas trazem de casa aquela concepção assim, quem manda mais, um governador ou um prefeito? Imagina um presidente. Quem um prefeito é, que é, pensa que é. Se o presidente mandar, ele tem que fazer. Veja, a gente traz isso de casa. Chega na faculdade, o professor explica que não é bem assim. O presidente da República não manda em nada em Fortaleza. Assim como o prefeito de Fortaleza não manda no país. Porque as unidades são autônomas. Só que essa autonomia, pessoal, preste atenção, se essa autonomia for interpretada de um jeito muito radical, a gente transforma a autonomia em soberania. Aí o cara pensa que ele é um país, pode tudo. Mas não pode, essa autonomia ela é gerida, ela é sistematizada, ela é organizada, mas ela existe. Preste atenção nisso, porque isso vai ajudar vocês a responder a questão. Governador mandando mudar a Secretaria Municipal, não pode. Tá? Então, auto-organização, auto-administração e autogestão financeira. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima característica. Primeira característica, dividida em unidades internas. Segunda característica, dotadas de autonomia e com observação. Terceira característica, na federação existe uma unidade jurídica. Existe uma unidade jurídica. Na federação existe uma unidade jurídica definida pela Constituição Federal. Na federação existe uma unidade jurídica definida pela Constituição Federal. Os entes federativos são autônomos.
mas essa autonomia é exercida nos termos da Constituição. Os entes federativos são autônomos, mas essa autonomia é exercida nos termos da Constituição. Eu vou dar um exemplo a vocês bem rápido, até porque vai ajudar a resolver algumas questões também. Não sei se vocês sabem, mas a Constituição da República diz, em razão de uma emenda que foi feita em 2018, que todas as comarcas do país devem ter uma defensoria pública instalada. Aliás, vocês fazem parte da geração que vai pegar esse boom desses concursos. Já estou dizendo, ó, quer ser defensor público, defensora pública, aproveita, vocês estão no momento certo. Porque a emenda foi feita em 2018 e ela tem uma vacatio legis, ela vai entrar em vigor agora. Aliás, vacatio legis não, ela tem um prazo que vai entrar em vigor a partir de agora, final de 2021. Então, todos os estados do país vão ter que fazer concurso de defensoria pública. Porque a Constituição diz que tem que ter um defensor em cada comarca. Em cada comarca. O estado do Espírito Santo, até o ano 2016, nunca tinha feito concurso para defensoria pública. Nunca tinha. Não existia defensor público no estado do Espírito Santo. Foi ajuizada uma ação judicial para exigir que o estado do Espírito Santo fizesse defensoria pública. No julgamento, o procurador do estado do Espírito Santo veio a sustentação oral no Supremo e usou a seguinte expressão, olha o que ele disse. O estado do Espírito Santo é um ente federativo autônomo. Portanto, o estado do Espírito Santo decidirá quando vai fazer concurso para defensoria e não tem ninguém no mundo que se intrometa nisso. Veja, a interpretação dele sobre a autonomia estava mais parecendo uma soberania. Porque o exercício da autonomia do Espírito Santo, com a sua capacidade de se auto-organizar, tem que ser exercido no contexto da Constituição. Eles também são regidos pela Constituição. E aí o Supremo decidiu, conversa fiada, vocês têm 100 dias para fazer concurso. E determinou que o concurso fosse feito. E, curiosamente, o primeiro concurso do Espírito Santo saiu com 100 vagas. E 100 vagas iniciais, porque tem mais de 300 comarcas com defensor. Então, vão chamar muita gente. Já vi gente com um cifrão nos olhos assim, tá plim, plim. Salário bom, viu? Aqui no Ceará, especialmente. Defensoria Pública, como diz um amigo meu, a melhor definição de defensoria pública que eu ouvi de um amigo meu que é oficial de justiça. Ele disse assim, defensoria pública é o patinho feio da justiça. Já viram o patinho feio? Ele nasce na ninhada de cisne, todo mundo acha ele feio, né? Aí ele vai crescendo, 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 no final vira o quê? Um cisne. É o defensoria. Tá no meio de magistratura, promotoria, ninguém acha ele, todo mundo acha ele feio. Não. É. Aí ele vai crescendo, crescendo, vai virando. Primeiro concurso para a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, o salário era R$ 2.700, o salário inicial. R$ 2.700. Eu olhei para o concurso e falei assim, vou pedir esmola? Vou nada. Fazer do juiz é 20. O do defensor hoje no RN é 18. Olha o cisne aí. Aproveitar para falar de defensoria, só existe 2 tipos de defensoria, tá? A da União e dos Estados. Não existe defensoria pública municipal. Professor, mas lá no meu município tem defensoria do Estado. Tá? E isso aqui eu não soltei à toa, não. Tem uma questão sobre isso, tá? Aliás, eu não tenho tempo para fazer as coisas à toa aqui com vocês, não. Tem a ver com o que a gente está falando. Então, vamos para a terceira característica. Eu coloquei já a terceira, da existência da Constituição. Quarta característica. A Constituição organiza o funcionamento da autonomia municipal. A Constituição organiza o funcionamento da autonomia municipal. A Constituição organiza o funcionamento da autonomia municipal distribuindo competências e rendas. A Constituição organiza o funcionamento da autonomia municipal distribuindo competências e rendas. Preste atenção, pessoal, olha o que eu disse, ó. Os entes federativos não são autônomos? Não são autônomos? Sendo autônomos, eles não têm capacidade de se auto-organizar? Não é? Então eu tenho que dar para eles responsabilidades. Mas não é só isso, não. Eu tenho que dar também dinheiro.
Então, a Constituição, para viabilizar o exercício da autonomia dos entes federativos, para viabilizar, para poder isso funcionar, ela disse assim, ó, eu vou organizar quem vai fazer o quê e eu vou organizar um dinheirinho para vocês fazerem isso. Então, o grande lance da Constituição no federalismo brasileiro é como é que isso foi feito, que é o que o pessoal chama, vocês já devem ter ouvido falar, do tal do Pacto Federativo, que todo mundo propõe hoje que tem que ser revisto, para poder fortalecer mais os municípios, inclusive, que é onde o bicho pega. A grande proposta da reformulação do Pacto Federativo é essa valorização dos municípios. Inclusive, esse governo atual federal, no começo, não sei se vocês lembram disso, mas no começo houve uma proposta para acabar com municípios pequenos, de até 5 mil habitantes, para poder organizar melhor o país. Tem município no Brasil que tem 2 mil habitantes. Aí você, né, quebra a organização inteira do país, porque não dá para você gerir isso direito. Mas, enfim. Aqui é um ponto importante de prova. Vocês vão notar assim, ó. A distribuição das competências tem o seguinte regramento. A distribuição das competências tem o seguinte regramento. Vocês já entenderam que a distribuição das competências é para poder a coisa funcionar direitinho, certo, pessoal? O município saber o que é que cabe ao município, o Estado saber o que é que cabe ao Estado. Filosofia Chiquinho da Eliana, cada qual com seus problemas, cada um resolve a sua parte. E o todo é isso tudo funcionando junto. Então vocês anotaram assim, ó, olha só. Característica 1, na federação existem unidades internas. Característica 2, essas unidades internas têm autonomia, certo? Característica 3, a Constituição dá uma unidade jurídica a isso. Característica 4, a Constituição organiza o exercício dessa autonomia, distribuindo competências e rendas, certo? Aí a gente está numa observação agora, que é assim, a repartição ou a distribuição das competências segue as seguintes regras. Vamos anotar? Vamos anotar? A gente anota e vai para as questões. Eu sei que vai ficar chato, porque é uma subdivisão da subdivisão, né? Mas, primeiro, competências legislativas. Competências legislativas. Competências legislativas. Trata da capacidade do ente de inovar no cenário jurídico. Competências legislativas. Trata da capacidade do ente de inovar no ordenamento jurídico, na área jurídica. Inovar. No regramento jurídico. Competência legislativa. Trata da capacidade do ente de inovar no ordenamento jurídico. Pessoal, preste atenção aqui. Quando um ente tem competência legislativa, é porque dele pode vir uma lei que não existe hoje sobre aquele assunto. Isso aqui é competência legislativa. Ter competência legislativa é poder criar uma coisa nova num assunto que até agora não foi tratado assim. Só que para que isso seja inovado, eu tenho que ter capacidade de falar sobre esse assunto. Segunda competência, competência administrativa. Competência administrativa. Competência administrativa. Trata da capacidade do ente de realizar políticas públicas e ações de governo. Trata da capacidade do ente de realizar políticas públicas e ações de governo. Trata da capacidade do ente de realizar políticas públicas e ações de governo. Deixa eu ver se vocês entenderam. Um testezinho rápido, ó. Prefeito do município viu uma área, um escampado lá onde cabia muito bem uma praça, ele quer saber, faça ou não faça a praça? Quem responde isso? É capacidade ou competência administrativa ou legislativa? Ele quer saber se tem uma área ali, um terreno baldio. Será que eu posso fazer uma praça ali? Quem vai responder isso? É a competência dele administrativa ou a competência legislativa do município? Administrativa, é uma ação de governo, fazer uma praça. Agora, será que o prefeito pensa,
Será que pode ter uma lei no município dizendo que nessa praça só pode brincar criança? Aí ele não está querendo fazer uma ação de governo, ele está querendo legislar, inovar na ordem jurídica. Então quem vai resolver isso é, você tem competência legislativa para isso? Vocês entenderam a diferença? Ação de governo é uma coisa, política pública é uma coisa, que a gente chama de capacidade material, competência administrativa. A ação legislativa é outra coisa, é criar uma lei, é regular uma situação jurídica, de um jeito que não está regulado ainda. O que mais cai na sua prova são as competências legislativas. Então coloca assim, o assunto mais cobrado diz respeito às competências legislativas. Eu adoraria explicar para vocês as competências administrativas, adoraria falar sobre elas, mas a gente tem que fazer uma escolha. Então eu vou aqui fazer uma escolha em cima de competência legislativa. Posso estar sentando na graxa aqui? Posso. Mas se eu ficar pensando nisso, eu vou enlouquecer. Então vamos fazer uma escolha, competência legislativa. Vocês vão colocar assim, ó. Competência legislativa, estudo da competência legislativa. Pessoal, a gente vai terminar essa partezinha agora e vai responder todas as questões juntas, tá? Porque todas elas estão dentro do que eu falei aqui. As competências legislativas podem ser privativas ou concorrentes. Privativas ou concorrentes. São privativas quando couberem a um único ente. São concorrentes quando couberem a mais de um. Vou repetir. As competências legislativas podem ser privativas ou concorrentes. São privativas quando couberem a um único ente. São concorrentes quando couberem a mais de um. A CF distribuiu da seguinte forma. A CF distribuiu da seguinte forma. Vamos lá? Aí vamos aos entes agora. Coloca assim, ó. União. União. Eu estou falando para vocês anotarem, depois eu vou, quando a gente terminar de anotar, eu vou voltar e explicar rapidamente, tá? Para fixar e a gente volta para responder as questões. Então vamos só terminar a anotação. Só uma coisa importante que eu acho que vale a pena 30 segundinhos. Eu optei por não entregar tudo isso pronto a vocês, porque eu acho que deixa vocês mais dentro da aula se vocês forem anotando, tá? Se eu tivesse só entrega, vocês estavam assim, ó. Tá aqui no material. Então quando você tem que entregar, foi uma escolha metodológica minha, tá, pessoal? Botar você mais dentro da aula anotando, tá? Espero que esteja dando certo, aí você está mais dentro da aula. Então, onde é que eu parei? União. Tem competência legislativa, privativa e concorrente. Tem competência legislativa, privativa e concorrente. Artigo 22, artigo 24. Artigo 22, artigo 24. A União tem competência privativa e tem competência concorrente. Município. Só uma coisa, tá? O município tem competência privativa, mas ele não leva esse nome. É privativo, mas não leva esse nome. Leva específica. Então você vai colocar assim, tem competência específica só para ele. Tem competência específica só para ele. E aí vocês vão colocar um destaquezinho e suplementar, que não é a mesma coisa da concorrente. Eu vou já explicar. E suplementar. Estado. Estados. Tem competência concorrente e residual. União tem privativa e concorrente.
Município tem específica e suplementar. Estado tem concorrente e residual. Certo, pessoal? Rapidinho para explicar para vocês aqui agora, para fazer sentido. Para a União, o Constituinte disse assim, essa lista de assuntos aqui, só quem vai poder criar a lei no Brasil é a União. Artigo 22. Certo? Para o município, o Constituinte disse, esses assuntos aqui, só quem vai poder criar a lei é o município. Então, o Constituinte, ele deu uma penca de assuntos para a União cuidar, especificamente a União, e alguns assuntos para só o município cuidar. Curioso, uma coisa importante. Porque vocês devem estar se perguntando assim, professor, mas quando o legislador foi fazer isso, essa distribuição de quem cuida do quê, ele levou em conta o quê? Porque isso vai ajudar na hora da prova. Eu não vou conseguir decorar, então eu vou ter que pensar em como é que o legislador pensou. E eu vou já explicar para vocês como é que o legislador pensou. Os estados, a Constituição fez assim, os estados não têm competência específica, portanto eles vão falar daquilo que não couber à União e nem couber para os municípios, mas eles vão ter competência concorrente. Concorrente, vocês já notaram, eu vou falar sobre ela rapidamente, é quando mais de um ente pode falar sobre o mesmo assunto. Aí vocês vão fazer uma observação muito importante agora, que é assim, o critério utilizado pelo legislador, para fazer essa distribuição, o critério utilizado pelo legislador para fazer essa distribuição foi o critério utilizado pelo legislador para fazer essa distribuição foi o da isso tem que ficar em letras garrafais. Predominância do interesse. Predominância do interesse. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o legislador pensou assim, e vocês vão pensar isso na hora da prova. Atenção, porque a gente vai usar esse raciocínio agora na resolução do questionário para ver se dá certo. Vocês vão pensar assim, eu não consigo lembrar dos incisos do artigo 24. Não consigo. Não consigo lembrar dos incisos todos do 22. Então, eu vou usar o raciocínio da predominância do interesse. Vou fazer assim. Esse assunto, ele é um assunto predominantemente de interesse geral, nacional. Se for um assunto de interesse predominantemente geral, vai ficar com a União. Se o interesse predominante for localizado, é do município. Veja, pessoal, cuidado com a expressão predominante. Porque predominante significa dizer que predomina o interesse de alguém. Não significa dizer que o outro não tem interesse. Quer ver se dá certo? Vocês vão pensar assim. Se o assunto for predominantemente nacional, vai para a União. Se for predominantemente local, vai ficar com o município. E se for um assunto que não dá para definir de quem é a predominância, todo mundo tem interesse, vai ser todo mundo. Certo? Sem ler os artigos da Constituição, olha só, use esse raciocínio. Não sei nem se vocês já viram isso na Constituição. De quem que seria a capacidade legislativa para legislar sobre o uso do espaço local? Altura de prédio, onde fica bairro. Esse é um assunto que predominaria o interesse local ou predominaria o interesse nacional? Local, sabe por quê? Porque tem lugar que é litoral, tem lugar que não é litoral, tem lugar que não sei o que lá. Então vocês estão dizendo que essa é uma competência municipal. E está correto. De quem que seria o interesse predominante para regular o uso da telefonia no Brasil? É mais local ou mais nacional? Então a competência é da União. Vocês viram isso na Constituição ou vocês usaram o raciocínio? Eu usei o raciocínio. Proteger as pessoas com deficiência seria um interesse local, nacional, ou não tem como dizer todo mundo teria esse interesse? Todo mundo teria esse interesse. Então é um interesse concorrente, é uma competência concorrente. Vocês entenderam o que eu quis dizer, pessoal? Já que não vai dar para decorar, bora usar isso. O raciocínio da
predominância do interesse. Todas as vezes que puder desplugar e ficar com o interesse predominantemente nacional, é da União. Se puder desplugar e ficar só local, é do município. Se não der para desplugar e disser que é o interesse de todo mundo, é um interesse concorrente, é uma competência concorrente. Bom, acho que agora a gente consegue responder as questões.